Próxima questão, das questões abaixo, uma apresenta uma incorreção quanto ao uso significativo do sinal de crase. E aí, jovem concurseiro que me escuta neste momento, você está lembrado das regras do sinal indicativo de crase? Aquele sinalzinho que nós colocamos lá, né? Sinal de contração entre o a preposição e o a artigo na escrita, né? Lembrar, moçada, que o nome, né? Você, jovem que me escuta aí, ó, lembrar que o nome, né? Aquele acento pode ser chamado de sinal indicativo de crase ou mesmo acento grave. Ou mesmo acento grave. Não é correto chamá-lo literalmente de crase, porque a crase é a contração da preposição a com o artigo. Então, qual é o nome certinho, professor? O nome certinho é acento grave ou sinal indicativo de crase. Eu já vi, né, na minha experiência de professor de concurso, há mais de 20 anos, mexendo com concursos públicos, eu já cansei de ver aluno errar a questão porque coloca lá, né? Vamos aqui no quadro, coloca lá o azinho, né? Com o sinal, aí a questão vira para você e fala assim, ó, o nome desse acento aqui, ó, o nome desse acento aqui é crase. Não. O nome desse acento aqui, ó, é sinal indicativo de crase ou acento grave. Agora, a palavra crase em si representa o quê? A junção dos dois as, né? O a artigo mais o a preposição, quer dizer, a preposição que vem lá do verbo ou da palavra em si, né, de um substantivo, que seja lá qual for, mais o artigo. Então, não esquece desse detalhe, não se esqueça desse detalhe, porque é um detalhe importante que às vezes pode fazer com que a gente, né, às vezes perca uma questão de graça na prova do concurso. Então, a questão é boa, crase, sinal indicativo de crase, né? Questões referentes a sinal indicativo de crase sempre caem de prova de concurso. Então, você precisa dominar as regras do uso, as regras da proibição, quando o sinal indicativo de crase é proibitivo, quando ele é facultativo, quando ele é obrigatório, os casos especiais do sinal indicativo de crase, por exemplo, uma palavra casa, terra e distância. Então, uma matéria que sempre aparece nas provas. Então, veja a questão clássica, né, das orações abaixo, mantém uma incorreção. Eu estou te perguntando, jovem, ou concurseiro, está errado. Qual que está errado? Então, aí é o momento de você usar o seu repertório de regras. Vamos lá na número 1. Pôs-se a correr assim que viu a bruxa. Repare que os dois as não estão assinalados com o sinal indicativo de crase. Certo ou errado isso, professor? Certo, porque veja, você não pode usar crase antes de verbo. Regra de proibição. A correr não tem crase. Por quê, professor? Por que não tem um sinal lá? Porque correr é verbo e antes de verbo você não usa. Viu a bruxa, quem vê, vê algo. O verbo ver, ali a forma viu, não existe preposição a. Bruxa é palavra feminina. Mas não tem preposição a vindo do verbo ver. Então, não é craseado. Letra A correta. Todos estão a lhe prestar rendas. E aí, professor, tem sinal indicativo de crase antes de pronome? Não, amado, não, amada. Né? Todos a lhe prestar. Olha lá, o a lhe prestar. Né? Então, a gente poderia entender ali que também, ou antes do pronome, ou antes do verbo, é uma regra de proibição. Não vai ser craseado. A prestar as devidas homenagens. Quem presta, presta algo, vai prestar EVTD. As devidas homenagens é objeto direto. Então não tem presença de preposição a junto daquele verbo, por isso não é craseado. Entregue a ela, não vai ter. Por que não vai ter? Porque você não utiliza sinal indicativo de crase antes de pronome oblíquo tônico. A ele, a ela, a eles e a ela. Não tem crase. Não tem um sinal indicativo de crase. Entregue a ela todos os livros que tomamos emprestados. Vários ataques terroristas têm sido planejados para destruir a cidade de Nova York. Olha que jovem. Olha lá, o verbo destruir. Quem destrói, destrói algo. O verbo destruir é VTD. A cidade de Nova York é objeto direto. Não tem preposição vindo do verbo. Então, se não tem preposição, você não vai colocar crase ali antes de cidade. E aí, a última frase, que é a nossa resposta, né? Pedro foi à cidade de Nova York em meio aos ataques. Por que ali a cidade, o azinho, vai receber esse sinal aqui, ó? Então, Pedro foi à cidade de. Por quê? Veja o detalhe, você pode justificar de duas maneiras. Você pode entender o seguinte, palavra cidade é feminina, tem o artigo. O verbo ir, né, o verbo ir, pela regência verbal, ele tem preposição a.
Quem vai, vai, a. O verbo ir pede preposição a, e a palavra cidade, por ser feminina, pede artigo. Primeira justificativa. Palavra feminina antecedida por alguém, pede preposição a. Então você vai colocar o sinal justificativo de crase. Beleza? Mas a gente também poderia justificar de uma outra forma. Pela regra da chamada locução prepositiva feminina. Quando você tem a estrutura a mais palavra feminina, quem é a palavra feminina ali? Cidade. Mais a preposição de na frente, isso vai ser chamado de locução prepositiva feminina. E as locuções prepositivas femininas, elas entram na regra do uso obrigatório do sinal de crase, quando elas estão antecedidas por um verbo ou uma outra palavra que peça preposição a. Então poderiam ser duas justificativas, né? Ou pela regra tradicional, né? A regra tradicionalíssima, que é a palavra feminina antecedida por alguém que pede preposição a, ou então você poderia encontrar num exercício, chamando a expressão ali a cidade de locução prepositiva feminina, também seria uma justificativa para a ocorrência do sinal de crase aí. Então, por isso que a letra E está errada. Por que ela está errada? Porque deveria acontecer o acento ali antes da palavra cidade. Tudo bem? Beleza? Aprendendo muito aí conosco? Muito bem.